vídeo é só para vocês esclarecer algumas dúvidas com relação à atividade que eu passei, certo? Para não restar nenhuma dúvida com relação à distribuição eletrônica, com relação à distribuição de camadas, com relação à determinação do elemento na família no período da tabela periódica. Tranquilo? Então, senhores, a gente estudou modelos atômicos já, e o modelo atômico de Dalton ele estabeleceu uma relação de massas. Elementos químicos iguais vão possuir massas iguais. Isso está incorreto. Elementos químicos diferentes podem ter a mesma massa, tá certo? E a gente vai chamar esses elementos de isóbaros. Isóbaros é quando elementos químicos diferentes possuem a mesma massa. Isótopos, elementos que possuem a mesma quantidade de prótons. Isótopos, elementos químicos possuem a mesma quantidade de nêutrons. Beleza? Então, o modelo atômico de Thomson estabeleceu uma relação de carga, que aqui vai ser importante. O modelo atômico de Rutherford estabeleceu o núcleo. O núcleo possui prótons e nêutrons. Prótons e nêutrons está a massa do elemento químico. A massa do elétron é desprezível. O modelo atômico de Bohr dividiu as camadas, que também vai ser importante para a gente. Então, a representação do átomo e a distribuição eletrônica é um resumo de todo o estudo da modelos atômicos para a gente agora ingressar no assunto de tabela periódica. Então, esse meio campo que a representação eletrônica e a distribuição eletrônica faz entre os modelos atômicos e a tabela periódica é bem importante. Tranquilo? Então, professor, como é que eu vou representar um átomo? Um átomo eu vou representar pelo seu número atômico. O número atômico é o número de prótons, é a mesma coisa. Então, o número atômico, ele representa um elemento químico. Professor, dê um exemplo aí. Eu tenho um ferro. O ferro, ele tem 26 e 56. Então, senhores, 26 vai ser o seu número atômico. Professor, da onde é que eu tiro o número atômico? O número atômico, senhores, eu vou tirar da quantidade de prótons. Então, o número atômico sempre é igual ao número de prótons. Então, vamos lá. Se eu tenho o número atômico 26, eu vou ter o número de prótons 26. Prótons, como a gente já estudou, são as cargas positivas. Professor, se eu tenho 26 cargas positivas, Thomson diz que o átomo é eletricamente neutro. Se eu tenho 26 cargas positivas, eu vou ter também 26 cargas negativas. O átomo é eletricamente neutro. Professor, o número de massa é o valor de cima, 56. E o valor a subtração do de cima e de baixo é o número de nêutrons, que vai ser igual a 30. Professor, porque subtração do de cima pelo de baixo é o número de nêutrons? É simples, senhores. Ó, o número de massa é prótons mais nêutrons. Se eu subtrair o próton, fica só o nêutron. Então, massa menos prótons vai ser igual ao nêutron. Lembrando que, para a nossa matéria, o número de elétrons ele é bem importante. Professor, eu entendi não. Vamos para outro exemplo. O bromo, número atômico 35, número de massa, o mais abundante é 79. Então, vamos aqui, ó. Se eu tenho 35 embaixo, 35. Número de prótons, professor? 35. Isso aqui sempre vai ser igual, tá certo? Número de elétrons, professor? O átomo é eletricamente neutro, segundo Thomson. Então, se eu tenho 35 cargas positivas, eu vou ter 35 cargas negativas. Número de massa é o valor de cima, 79. E número de nêutrons é a subtração de cima pelo de baixo. 79 menos 35, 44. Professor, entendi não. Vamos para outro exemplo. O cloro, 1735. Número atômico, número atômico, 17. Número de prótons, 17 também. Professor, se eu tenho 17 cargas positivas, segundo Thomson, eu também vou ter 17 cargas negativas. O número de massa é o valor de cima, 35. E o número de nêutrons, subtração de cima pelo de baixo, que vai dar 18. Professor, a representação é para saber o que, professor? É para saber todas as características do meu átomo. Professor, a gente estudou também que pelo modelo de Bohr e o modelo de Sommerfeld teria uma diferença. Agora eu tenho subníveis de energia. Professor, pelo modelo de Bohr, quem tem mais energia? Primeira ou segunda camada? Segunda.
Segunda ou terceira? Terceira. Terceira ou quinta? Quinta. Então, quanto maior o número de camadas, maior a energia. Sommerfeld disse que os subníveis S, P, D e F, eles possuem também diferentes energias. Quem tem mais energia? S ou P? P. D ou F? F. Então, quando eu cresço nos subníveis, eu tenho mais energia. Quando eu cresço na camada, eu também tenho mais energia. Mas se eu tiver a camada 3D com o subnível 3D com o subnível 4S, pela camada seria o 4, mas pelo subnível seria o D. Aí, para ajeitar essa confusão, a gente faz o diagrama de Linus Pauling. Professor, como é que eu vou fazer? Eu vou escrever de 1 até 7. Coloco o coraçãozinho em todo mundo, S2. Aí eu vou fazer, ó, tiro o primeiro, tiro o último. Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6. Professor, escrevo P6 em todo mundo. Tiro o primeiro, tiro o último. Escrevo 3, 4, 5. Próximo subnível D10. Perceba que cresce de 4 em 4. E do último eu tiro só o primeiro. 4, 5, F14. Aí eu vou fazer minhas linhas diagonais. Ó. Primeira linha só tem um S2. Segunda só tenho 2 S2. Terceira só tenho 2 P6, 3 S2. E aí eu vou fazendo, ó, S2, P6, P6, D10, D10, F14, F14. Ok? Ó, como é que eu vou fazer, ó? As duas primeiras setas vão ficar em cima dos S2. As duas próximas em cima dos P6. As duas próximas em cima dos dois primeiros D10. E as duas próximas em cima do F14. Professor, tem o subnível, que é o subnível 6D10 e o 7P6. Esses dois subníveis, eles existem? Existem, professor. O 8S2 também existe. Só que o que acontece? Nenhum elemento natural, ele comporta essa grande quantidade de elétrons. Esses elementos aqui, ó, a gente vai chamar eles de elementos transurânico. Por quê, professor? Porque são depois do urânio. O urânio é um elemento natural de maior número atômico. Tranquilo? Professor, para que serve isso aqui? Vamos pagar o cloro aqui, ó. Ele vai servir, a gente já tem a representação, ele vai servir para a gente fazer a distribuição eletrônica. Então, professor, como é que eu faço a distribuição eletrônica desse elemento químico? Distribuição eletrônica. Ó. Começo pelo começo. Um S2. Depois, professor, 2S2. Próximo, 2P6, 3S2. 2P6, 3S2. Próximo, 3P6, 4S2. Professor, eu vou fazer até quando? Eu vou fazer até dar 17, ó. 17 o quê, professor? O expoente. 2, 4, 10, 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10, 12, 18. Professor, passou, ó. Eu quero só 17, foi até 18. Então, eu posso tirar do último? Pode. Essa é a distribuição eletrônica. Beleza? Do cloro, 17. Professor, e a distribuição em camadas? Como é que eu faço a distribuição em camadas? Distribuição em camadas. Primeira camada começa com letra K. Aí eu vou seguir na ordem alfabética. K, L, M. Tá certo? Ó, primeira camada. K, L, M, N, O, P e Q. Dos elementos que a gente conhece, vai até o Q. Mas pode ir ao infinito e além. Ok? Então, ó. Primeira camada é o que tiver um número 1 na frente. Tem quantos elétrons? 2. Segunda camada é o que tiver um número 2 na frente. 2 mais 6,
8. Terceira camada é o que tiver o número 3 na frente. 2 mais 5, 7. Professor, por que é importante eu fazer a distribuição eletrônica e distribuição em camadas? Porque agora a gente vai localizar o elemento na tabela periódica. Aqueles elementos que terminam com orbitais S ou P são elementos da família A. Quando termina com D ou F, são elementos da família B. Então, ó, aqui o cloro terminou com P, família A. Aí eu olho para a última camada, a camada é a camada M. Então esse elemento vai ser elemento da família 7A. Professor, como ele tem 3 períodos, esse elemento pertence ao terceiro período. Ok? Vou apagar a luzinha aqui para a gente fazer mais exemplo. Pessoal, continuando o que a gente estava falando sobre distribuição eletrônica e distribuição em camadas, vamos fazer agora a determinação do período, a determinação da família, de uma forma bem devagarzinho, para a gente entender, 3 exemplozinhos, para a gente saber como é que a gente determina o elemento na família A, como a gente determina o elemento na família B. Ok? Então vamos aqui, ó. Eu tenho um oxigênio. O número atômico dele, professor, vai ser 8. O número de prótons vai ser 8. Então o número de elétrons também vai ser 8. Vai me interessar o número de elétrons para fazer a nossa distribuição eletrônica. Então, professor, como é que eu vou fazer? Ó? Seguindo o diagrama. 1s2, 2s2, ó, 1s2, 2s2, 2p6. Professor, 2, 4, 10 passou. Posso tirar do último? Posso. Fica 4. Agora 2, 4, 8. Eu fiz a minha distribuição eletrônica. Professor, vamos fazer a distribuição em camadas. Primeira, segunda. Professor, por que você não escreve todas? Porque eu vi que só vai até a segunda camada. Então, primeira camada, 2 elétrons. Segunda camada, 6. Professor, esse elemento é de qual período? Como ele só tem 2 camadas, senhores, ele vai pertencer ao segundo período. Como a gente fez na aula anterior, se ele termina com subnível P, família A, olho para a última camada. Então, esse aqui vai ser a família 6A. Potássio, professor, número atômico 19, número de prótons 19. Se ele tem 19 cargas positivas, ele vai ter 19 cargas negativas. Pego os elétrons. Aí vou fazer a minha distribuição eletrônica. Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s, ó, 2, 4, 10, 12, 18, 19. Preciso de 19 elétrons. Distribuição eletrônica feita, distribuição em camadas. K, L, M, N. Professor, por que você foi até o N? Porque eu vi que vai até o 4. Primeira camada, 2 elétrons. Segunda camada, 8. Terceira camada, 8. Quarta camada, só 1 elétron. Professor, esse elemento pertence a qual período? Quarto período. Por que quarto período, professor? Porque tem 4 camadas. Termina com S, professor. Família A. Olho para a última camada. Família 1A. Professor, faça um elemento da família B. Vamos ao ferro. Número atômico 26. Número de prótons 26. Se eu tenho 26 cargas positivas, eu vou ter 26 cargas negativas. Pego os elétrons. Aí eu vou fazer minha distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Professor, o senhor está fazendo aqui isso? Seguindo o diagrama. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. O próximo é 3d10. Se eu colocar 3d10, senhores, ó, passa 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30. Eu quero 26, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26. Distribuição em camadas, professor. Estou vendo que vai até o 4. K,
L, M, N. Primeira camada, 2. Segunda camada, 8. Terceira camada, 14. Quarta camada, 2. Professor, esse elemento pertence ao quarto período, porque tem 4 camadas. Agora, professor, ele terminou com o subnível D. Então, a família é o quê? Família B. Aí eu olho para a última camada, Não. Você soma mais 2 ao último subnível. É isso que você faz com a família B. Então, aqui é a família 8B. Como é, professor? Soma mais 2 Olha aqui como eu vou fazer, ó. Família B. Somando mais 2, 1. Se terminar com o subnível, D1, correto? Soma mais 2, família 3B. Professor, se aqui fosse 3D2, eu somava mais 2, seria a família 4B. Professor, se fosse D3, eu somaria mais 2, ficaria 5B. Professor, se aqui fosse D4, somaria mais 2, 4 mais 2, 6B. 5 seria 7B, 6 seria 8B. Agora, cuidado, ó. 7 mais 2 é 9. Mas, professor, só vai até a 8. Então, eu coloco 8B. 8 mais 2, 10. Mas só vai até 8, professor. 8B. Então, a 8B, perceba que ela se repete 3 vezes. Agora, 9 mais 2, 11. Perceba que eu comecei com 3B. Ó. A 11 vai ser a 1B. E se eu somar mais 2, 12. 2B. Então é assim que eu determino a família B. E a nossa continuidade vai ser tabela periódica. Tá certo, gente? Então tem que ter um bom conhecimento sobre distribuição eletrônica e distribuição em camadas para você interligar modelos atômicos com tabela periódica. Como é que eu interligo os dois, professor? Distribuição eletrônica e distribuição em camadas. Para que serviu para a gente aprender todos aqueles modelos atômicos? Para a gente utilizar aqui. E a gente vai utilizar isso aqui para quê, professor? Para localizar o elemento na tabela periódica. Então perceba que um assunto leva ao outro. Tranquilo, gente? Bons estudos, vamos fazer a atividade. Qualquer dúvida, é só falar com a gente. Valeu!